Bem-vindos ao Depois da Sessão, um podcast de entrevistas com diversos temas prontinhos para enriquecer o seu conhecimento. Nesta primeira temporada, teremos 10 episódios, cada um com um assunto diferente relacionado à psicologia. Se você curte o tema e conteúdos atuais, esse é o podcast perfeito para ouvir qualquer hora do dia. Um oferecimento dos futuros psicólogos do Centro Universitário Católica de Santa Catarina. Siga-nos no Instagram, Psicologia Católica SC. Se liga aí! Boa tarde, galera! No episódio de hoje, eu, Jade Arruda, junto com as minhas psicolegas Andressa Viesa e Tamires Martins, a gente vai conversar com vocês com uma convidada muito especial sobre o tema Psicologia da Religião e o luto da pandemia. Bem-vinda, Cauane Leite! Tudo bom? Tudo bem, meninas? Estou feliz de estar aqui. Espero Seja muito bem-vinda! Contribuir aí um pouquinho. Obrigada. A Cal, eu vou chamar de Cal, gente, porque eu já conheço a Cauane Leite, a gente vai contar um pouco a nossa história aqui. A Cauane, ela é formada em psicologia, mas ela atua como auxiliar pastoral de uma igreja local aqui da cidade de Joinville, da Onda Dura, e ela já faz parte 10 anos desse corpo pastoral, dessa integração eclesiástica, né, Cal? Isso aí. Quero falar um pouco mais sobre você. Eu acho melhor do que eu é você falar como que é o teu currículo acadêmico. Tá bom, pode deixar. Então, eu sou Cauane, eu tenho 27 anos, sou casada, sou mãe agora também. O bebê ainda está na minha barriga, mas a gente já pode colocar no currículo que é mãe, né? Eu sou formada em psicologia, faz 4 anos. Me formei na Faculdade Guilherme Guimbala, né, na Associação Catarinense de Ensino, aqui em Joinville. Foi um processo de formação bem legal. Eu sou pós-graduada também em aconselhamento, capelania e aconselhamento pela Faculdade Fabapar, que é uma faculdade batista de Curitiba, né, que dialoga um pouco aí a teologia e a psicologia, que é bem o campo de estudo, assim, que eu busco me aprofundar um pouquinho mais. E isso mesmo, eu trabalho integralmente numa igreja local, aqui em Joinville, que é a Onda Dura, já faz alguns anos aí, né? E é um trabalho com liderança de meninas, de mulheres, com aconselhamento, e assim por diante, né? Eu não trabalho como psicóloga na igreja, mas, recentemente, eu também comecei a atuar na clínica daí particular, né? Em outro espaço, como psicóloga clínica. Então, eu acho que é um pouco disso aí, o percurso, né, acadêmico, de formação aí que eu trilhei. Eu tenho formação em arte também, sou formada na Escola do Teatro Bolshoi, que de algum modo também a gente consegue dar uma dialogada boa aí com a psicologia, nessa relação com a arte, mas é isso aí. Muito legal. Totalmente eclética, né? Pois tem de tudo. Ciência, arte, dança, maravilhoso. E agora mãe. Um pouquinho de cada. Totalmente nova. Eu vou deixar minhas companheiras se apresentarem. Que eu falei bem pouco de mim, na verdade. Meu nome é Jade, eu tenho 28 anos, eu também já sou formada em Direito, mas estou fazendo minha segunda graduação em Psicologia, estudante da Católica, né? Esse é o nosso projeto, que a gente está aqui atrás, e um assunto que me interessa muito, religião. Já conheço a Cauane porque, fora do âmbito acadêmico, além da gente ser colega de profissão, a gente também tem essa questão da nossa fé, né? Da nossa crença, ser meio parecido, então a gente conhece um pouco pelo meio religioso aí. Agora, Andressa, se apresenta um pouco, Tamires, se apresentem um pouco, contem um pouco sobre vocês, para o pessoal saber quem eles estão ouvindo. Oi, gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse podcast. E é muito bom a gente te ter aqui conosco, Cal, e saber dessas coisas que tu já é formada, que agora você também é mãe, a gente fica muito feliz por ti.
E, enfim, a gente está aqui para falar um pouco sobre a psicologia da religião e o luto na pandemia. Eu queria falar sobre um pouco disso com vocês, depois a Jade vai fazer umas perguntinhas e a gente vai conversando mais. Mas então, sobre esse assunto, o que a psicologia e a religião têm a dizer sobre o luto que estamos enfrentando em época de pandemia? O aumento da procura por terapia e da espiritualidade no momento atual tem influência no processo de luto traumático vivido por nós neste momento? Aí a gente vai falar um pouco nesse episódio sobre o ponto de vista religioso e psicológico dos processos traumáticos do luto. Então, assim, eu acho que Cal, já falou um pouco na onda, né, sobre esse assunto de luto no período da pandemia, assim, como que foi para ti nesse processo, assim, tá tratando desse assunto que é forte, querendo ou não, né? E o que tu percebe, assim, né, a relação com a religião, o que tu acha que a religião auxilia nesse processo de luto? Enfim, o que foi, assim, proveitoso para as pessoas, que tu acha que realmente as pessoas pegaram para si esse conteúdo e tá contribuindo muito com as pessoas? Eu acho que esse é um assunto, assim, bem pertinente quando a gente está falando desse tempo aí, né, de pandemia e assim por diante, porque, obviamente, na pandemia vieram à tona muitas questões emocionais das pessoas, né? Eu não vou dizer que necessariamente causou, em alguns aspectos sim, mas em muitos trouxe à tona. Você imagina, né? As pessoas, muitas vezes, elas vivem distraídas, com o trabalho, com a rotina, com uma corrida ativista, com a correria e assim por diante, né? E às vezes com pouco tempo até para refletir nas suas próprias questões, né? Para pensar naquilo que dói, naquilo que incomoda, naquilo que não tá bom, né? A gente tem esse mecanismo de defesa de fuga, né? Então a gente vai trabalhando, suando a camisa, pagando conta, pagando boleto, vivendo a vida, e às vezes tem poucos ambientes assim onde a gente para pensar um pouco, né, na nossa vida e o que a gente está sentindo e as nossas questões internas e assim por diante. E a pandemia, ela nos colocou numa cilada nesse sentido, né, porque a gente ficou preso dentro de casa, né, muitos aí vieram com questões de aumento de ansiedade, a gente viu muito a questão de aumento de violência doméstica, conflitos familiares, pais que não se viam, filhos que não se viam, marido e esposa que não se enxergavam, não se notavam, foram obrigados a conviver 24 horas. Então, assim, trouxe à tona muita coisa. Fora essa questão, assim, da saúde que culminou na morte de muita gente, né? E quando algumas pessoas morrem, outras ficam em luto, né? Então, nós tivemos até um evento aqui na nossa igreja recente, né? Uma conferência que a gente faz anualmente. E esse foi um tema que a gente precisou trazer, porque esse assunto da morte é um assunto muito intrigante, né? É o nosso ponto em comum com todos os seres humanos, né? A morte, ela muitas vezes acontece de repente, mas ela é uma certeza, ela é um encontro marcado, né? A gente está sempre se protegendo da morte até onde dá, a gente tenta não se acidentar, a gente tenta cuidar da saúde, a gente está sempre se protegendo dela, mas ela acontece. Exatamente algo iminente, né? As pessoas às vezes elas ficam, vou morrer um dia, mas quando vem algo que parece que está forçando isso, parece que fica mais real. Não que não seja real, mas parece que fica mais palpável, mais concreto o medo também das pessoas que traz, né, a questão da morte, porque as pessoas pensam assim, uma certeza eu tenho na vida, né, que eu vou morrer, elas falam. Mas assim, é algo que não é pensado, ninguém chega assim. Exato. Por isso que eu acho que as pessoas que mais ficam pensativas nessa questão da morte são os idosos, porque eles já estão chegando, na reta final, né, na linha ali de chegada. O idoso morre, né? Criança também morre, adolescente também morre, né? Exatamente, só que não são pessoas que estão planejadas para pensar nisso, né? Então, a pandemia, eu acho que forçou tanto jovem, quanto adulto, quanto idoso, criança, a pensar que, eu posso morrer. Eu posso, a qualquer momento, pegar isso e se eu não tiver uma imunidade boa, eu posso morrer, né?
Acho que ficou muito nítida assim, essa questão das estatísticas, o número de pessoas morrendo, né? Meu marido é pastor e, né, tem essa função assim de ministrar nos velórios, e eu vi ele saindo de casa com muita frequência, assim, praticamente toda semana para ministrar em velórios, e aí tem toda a questão de que não foram, algumas pessoas nem puderam ser veladas e assim por diante, né? Então, é um assunto que veio muito à tona, né? E as pessoas não sabem lidar com esse assunto. Tanto você vê que as pessoas não sabem lidar com essa questão da morte, que quando alguém morre, as pessoas não sabem nem o que falam, né? É um assunto que deixa a gente meio desconcertado, assim, né? Não sabe se fala que Dedeus o tenha, se fala meus pêsames. É uma coisa que deixa... O que significa, né, os meus pêsames? Porque às vezes a pessoa ela chega no velório, olha com aquela cara, meus pêsames. As pessoas não sabem nem o que fazer, né? Como você falou, não sabem como reagir, porque é algo natural que vai acontecer, mas as pessoas elas não sabem como lidar com isso, né? Elas ficam desconcertadas, né? E aí, respondendo melhor, né, a pergunta da Andressa, a questão da religião. Claro que quando a gente está falando aqui de religião, a gente precisa considerar que existem diversas religiões, né? Eu vou falar aqui muito da perspectiva do cristianismo, né? Até acho legal deixar isso claro aí para quem está nos ouvindo, né? Eu estou falando aqui muito do ponto de vista pessoal, a partir da minha fé, né? Apesar da formação em psicologia que eu não estou exercendo clinicamente, então eu estou falando muito da perspectiva, que quero falar muito da perspectiva teológica também, né? Para contribuir aí com o trabalho de vocês. E uma coisa que a gente percebe, né, é que uma das coisas que mais angustia relacionado à morte não é somente o fim, mas é a angústia do não saber o que acontece depois da morte. Por que vivemos? Por que nascemos? Para onde vamos? Existe essa coisa de céu, inferno, como que funciona? E a religião, mais especificamente o cristianismo, é uma das únicas coisas que a gente vai encontrar nessa terra que dá conta de trazer uma explicação, né? Porque fora uma explicação religiosa, a gente fica no vazio, né? Não se sabe o que vai acontecer depois, e isso potencializa a angústia. E quando a gente está falando aí de cristianismo, a gente sabe por que a morte existe, né? Que aí na perspectiva cristã, a morte ela é justamente um fruto do pecado, é uma consequência da queda, né, na perspectiva cristã. Inclusive, quando a gente fala em morte, biblicamente, a gente precisa considerar que a morte ela tem 3 dimensões, né? Às vezes a Bíblia fala sobre a morte espiritual, que é o quê? Falando aí de uma maneira cristã, né? Morte espiritual, ela está se referindo a uma separação entre a humanidade e Deus. Então, o homem está morto espiritualmente porque está separado, independente de Deus. Em alguns momentos, a Bíblia se refere à morte eterna, que tem a ver com essa separação de Deus e esse ser lançado no inferno e um sofrimento eterno, né, para sempre. Mas aqui a gente está falando muito da morte física mesmo, né? Que é essa separação da nossa alma, o espírito do nosso corpo, que é o momento que a pessoa, né? A gente informalmente fala sobre a morte, né? A pessoa morreu, né? Morreu, acabou. Então, muitas vezes, esse sofrimento, esse sentimento de, nossa, é tão intrigante esse assunto, está muito relacionado ao fato de que a grande maioria das pessoas não tem uma explicação, né? E a religião, mais especificamente, mais uma vez, né, o cristianismo, dá conta de explicar por que morremos e o que acontece depois da morte, né? A morte é um assunto, assim, tão intrigante que muitos povos tentaram encontrar explicações, né? Os gregos, nossa, as religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte, os filósofos têm discutido sobre a imortalidade, os espíritas falam sobre a comunicação com os mortos, os católicos romanos pregam sobre o purgatório. E aí vem a Bíblia, né, o cristianismo, e traz uma explicação muito clara sobre por que a morte existe, como lidar com a morte e o que acontece depois da morte, né? Roubando essa tentativa de ficar especulando. Então, né, respondendo aí essa pergunta, a religião ela traz explicações que outras coisas não trazem, né? E aí, óbvio, que é uma questão de fé, porque, né, ninguém que estava morto voltou para contar
como era, né? Aí entra muito essa dimensão da fé mesmo. Muito legal. E você acha, Cal, que essa pandemia aproximou as pessoas de Deus? Assim, as pessoas elas buscaram mais? Porque números, assim, se você pesquisa, tem reportagens falando que pessoas começaram a procurar mais sobre Deus na pandemia, buscaram mais a fé, se aproximaram da espiritualidade. Você consegue ver essa vinda das pessoas para a religião, para a fé cristã, no caso, né, que a gente está falando? Você consegue ver essas pessoas vindo por causa desse sofrimento? Ou você acha que por causa do medo? O que você tem notado nessa pandemia? Esse fluxo de pessoas, né, que tem procurado? Sim. Assim, ó, eu vou dizer muito pela uma análise minha mesmo, assim, né, uma perspectiva meio pessoal, não se tratando tanto de estatística, muito do que também a gente observou, assim, né? Eu acho que ali, nos primeiros dias da pandemia, foi tudo muito assustador, porque a gente não sabia, né, quando que nós íamos retornar ao mercado de trabalho, para as escolas, para as faculdades. Não sabia se é uma coisa que ia durar para sempre, se é uma coisa que ia durar 10 dias, 15 dias. Então, gerou muita angústia, porque foi muito inédito o que aconteceu, né? A gente, como humanidade, já passou por outras crises, pandemias, mas a maioria das pessoas que estavam vivas, né, nós aí, a nossa geração, não tínhamos lidado com isso nunca. A gente nunca imaginou que a gente não poderia sair de casa. A gente nunca viveu um momento da nossa vida onde a gente tinha que usar máscara para ir em algum lugar, né? A gente nem tinha máscara. Era aquela loucura no início de todo mundo comprando máscara, encomendando e fazendo em casa, tal. Então, assim, eu percebi, assim, até por parte dos artistas, tudo, influencers nas redes sociais, no início, assim, um pavor, uma dúvida, assim por diante, né? Depois começaram a aparecer casos de crise de ansiedade, de medo, muita gente faliu financeiramente, a gente sabe o quanto as finanças têm uma relação direta, né, também com a maneira como a gente vai estruturar a nossa vida. Casos familiares começaram a se intensificar, assim, né, dificuldades, conflitos, essa questão da saúde, da morte, e isso faz com que o ser humano realmente se veja sem controle, né? Eu acho que é aí que mora uma das grandes, um dos grandes chunks, né, da religião, é exatamente essa concepção de que nós não temos controle. Existe um outro ser aí divino que tem controle, porque nós não temos. E eu acho que pela primeira vez muitos se perceberam sem controle. Na verdade, nós nunca tivemos, né, controle de nada. A gente não controlou o dia que a gente nasce, a gente não controla o dia que a gente vai morrer, mas parece que a pandemia ela desenhou pra gente que a gente não tem controle. Nós não temos controle da economia, não temos controle da saúde, não temos controle da morte, não temos controle. E esse não ter controle nos obriga, como seres humanos, a encontrar algo que precisa controlar pra gente. Então, sim, eu percebi um aumento da procura, em especial na nossa igreja, né? Até a minha, assim, como cristã, né? Muita gente procurando, pedindo oração, pedindo ajuda, questionando, né? Eu fiz na época umas lives com umas pessoas assim que não tinham nunca nenhum interesse pela fé cristã, mas estavam tão curiosas porque a gente perdeu o controle, foi gerado dúvida e a gente precisava, como humanidade, se apegar em algo, né? Então, sem dúvida, ficou perceptível assim, esse aumento da procura, né? E temos também muitos testemunhos de coisas muito belas assim que a gente viu acontecendo, pessoas que tiveram um encontro com a fé e assim por diante, né? Mas muitos continuam, né, frios, indiferentes, nem a pandemia levou a esse quebrantamento, assim. Mas se tratando assim de número, acho que foi bem significativo, assim, as pessoas que procuraram. Eu acho que as pessoas elas começaram a procurar justamente com esse questionamento, porque eles sabiam que a gente tinha uma visão do que era a morte, e as pessoas não sabendo, né, elas ficam se questionando e dizendo assim, não, agora para quem eu vou? Se cientistas não sabem como sobreviver, se, né, a mídia não sabe o que fazer, a minha família, ninguém sabe para onde, né? Para onde correr? O último recurso, Deus.
o que eu faço, não é? Sim. Uhum. Então, eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu, esse procurar dessa pergunta do meu Deus, e se eu morrer, para onde eu vou? E acho que Vai acontecer? até os artistas, assim, influencers, né, começaram com esse discurso, assim, nós precisamos orar, nós precisamos recorrer a uma ajuda divina. Todo mundo estava mobilizado, né? Foi uma coisa que mobilizou muita gente. Quem não estava mobilizado era visto como um doido, né? Como uma pessoa indiferente, sem empatia. Então, a mobilização em si, né, ela sempre vai levar a algum tipo de busca por ajuda, e a religião é uma delas, é um desses recursos aí que a gente pode se ancorar, né? A gente é a resposta, né, parece, assim, se eu não tenho resposta, eu vou falar ali com a pessoa que acredita em Deus e vou ver o que ela pensa sobre tudo isso. Existe uma né, expectativa. Exatamente. Cal, deixa eu te perguntar. Você acha que só o acompanhamento espiritual nessa pandemia, nesse momento de luto, é o suficiente ou você acha que também um acompanhamento psicológico, como graduada de psicologia, você acha que também tem importância essa área? Uhum. Então, obviamente, né, eu considero extremamente importante, né, não posso nem subestimar aqui a minha profissão, né? Mas eu penso que, assim, a gente precisa entender o valor das duas coisas e o lugar das duas coisas, né? Sobre, por exemplo, fazer terapia. Eu acredito que todos podem fazer terapia, né? Todos têm essa possibilidade, que tiverem essa possibilidade, podem fazer. Mas alguns devem, né? Porque a Bíblia... O que nós cremos no ponto de vista cristão? A Bíblia, ela é a suficiente, inerrante, infalível, perfeita e completa palavra de Deus. Mas ela não se propõe a ser um livro de saúde mental, né? Quando a gente quer saber mais sobre dente, por exemplo, cáries e problemas que a gente tem dentários, a gente não procura na Bíblia. A gente precisa recorrer a livros odontológicos, artigos de pessoas que estudaram essa área especificamente, né? Odontologia, por exemplo. Porque a Bíblia não é que ela é incompleta, mas ela não se propõe a ser um livro que fala sobre dente, né? Eu quero aprender a fazer uma receita diferente. Eu procuro em livros de receita, eu procuro no Google, a Bíblia não vai trazer receitas. Não é porque ela é incompleta, é porque ela não se propõe a ser um livro de receita, né? E não é diferente na psicologia, né? Biblicamente, nós cremos que a Bíblia, ela é, mais uma vez, a infalível, inerrante, completa, eficaz palavra de Deus, mas ela não se propõe a ser um livro de saúde mental, né? Então, ela não vai trazer parâmetros e tratamento e discussões sobre depressão, sobre psicose, sobre transtornos mentais e assim por diante. Porque ela não quis, né? Porque não é a proposta, não é o objetivo, ela não foi escrita com esse fim, né? Então, acho que às vezes a gente tenta encontrar aí uma briga, né, entre religião e ciência, em especial entre cristianismo e psicologia, muito pela falta dessa compreensão de que às vezes a gente não tem isso com outras ciências, né? Com medicina, com engenharia, né? Você abre a Bíblia, você não encontra claramente cálculos que você precisa desenvolver para construir um prédio. Não porque a Bíblia é incompleta, mais uma vez, mas porque ela não se propõe, né? E a gente entende aí, biblicamente, que existe um fator da parte de Deus chamado graça comum. O que é isso? Existe uma graça derramada por Deus sobre a humanidade, onde ele dota pessoas mesmo de inteligência, capacidades, oportunidades, recursos para desenvolver conhecimentos específicos, e a psicologia é uma dessas coisas, né? Então, respondendo a tua pergunta, sem dúvida, né? Eu enxergo a necessidade, o valor e a beleza da psicologia como ciência e profissão, contribuindo aí nesse processo, né, de saúde emocional, de saúde mental, de tratamento de doenças emocionais, né? E isso não vai estar contrariando a Bíblia ou então criando uma briga entre cristianismo e psicologia, mas vai estar justamente cooperando, enfim, né, com a saúde
das pessoas, assim como um dentista coopera com a saúde do dente de uma pessoa, e a Bíblia não vai dar conta de resolver, não porque é incompleta, mas porque não se propôs. Não sei se deu para vocês conseguirem entender o que eu quis dizer? Ficou claro? Sim, ficou bem claro. Agora, já entrando nesse assunto que você falou da Bíblia não se propõe, mas a psicologia ela se propõe a estudar a saúde mental, me explica. Agora, uma pergunta pessoal mesmo, da Kawane Leite, pessoa cristã e graduada em psicologia. Como separar? Como separar aconselhamento pastoral e separar terapia clínica? Como que você faz no seu dia a dia para não misturar essas duas coisas? Sim. Assim, as pessoas tendem a fazer essa pergunta, né, de o que a gente faz para separar e tudo mais, porque parece ter muitas semelhanças, né? Parece ter muitos pontos em comum. E tem alguns pontos em comum, né? O aconselhamento e a psicoterapia. Vamos levantar aí alguns pontos em comum, né? Um é que é uma pessoa em sofrimento procurando alguém que pode oferecer algum tipo de ajuda, né? As demandas, às vezes, são muito parecidas. Às vezes, você procura o seu terapeuta para falar de várias questões, às vezes, incluindo até questões de fé, e você procura o seu pastor, o seu conselheiro, também para falar de diversas questões. Não necessariamente você procura um líder espiritual para falar sobre questões da fé. Às vezes, você vai falar sobre a separação dos seus pais, sobre uma crise conjugal, sobre ansiedade, assim por diante. Então, é muito parecido porque tem demandas parecidas, né? Acho que tem um outro ponto em comum interessante aí, que é o lugar que a pessoa em sofrimento coloca o terapeuta e o conselheiro, né? Se coloca essa pessoa no lugar de sujeito suposto saber, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que vai poder me ajudar, é uma pessoa que tem um conhecimento, tem um saber, vai poder me prestar algum tipo de ajuda, né? É um ambiente de sigilo, é um ambiente de acolhimento. Então, assim, tem muitos pontos em comum, mas a grande verdade é que são propostas totalmente diferentes. As pessoas confundem e chegam a perguntar esse tipo de coisa, né? Porque acham que é a mesma coisa, mas são propostas totalmente diferentes, né? O que a psicologia clínica propõe é uma coisa, né? É tratar saúde, é tratar emoções, é tratar questões psicológicas. E o aconselhamento pastoral, bíblico, cristão e assim por diante, ele vai trabalhar com base numa outra fundamentação teórica, que é a Bíblia, né? Então, assim, é tudo muito diferente. A cosmovisão que cada um traz, a maneira como vai se tratar, o objetivo. Por exemplo, no aconselhamento cristão, a gente parte do princípio de que o problema da humanidade é o pecado. Na psicologia, a gente não parte dessa visão, né? A gente parte de que o problema são traumas, o histórico, o contexto, o ambiente, depende muito da abordagem aí que vai ser usada para atender na clínica, né? O objetivo final do aconselhamento cristão não é só que a pessoa esteja bem, mas é que ela possa adorar e glorificar a Deus dentro dessa situação, mesmo que seja desconfortável e dolorido para ela, no sentido de na carne, né? Na psicoterapia, você não considera se você vai agradar alguém. O objetivo é que você encontre remoção dos sintomas, alívio da culpa, um bem-estar emocional e assim por diante, né? No aconselhamento, a gente vai usar de recursos como a oração, como a palavra de Deus, como a comunhão. Na psicoterapia, a gente não ora por ninguém, a gente não usa a palavra de Deus como parâmetro, a gente usa teóricos que a gente está se debruçando aí como parâmetro. Não tem uma relação de irmandade entre o terapeuta e o paciente, né? No aconselhamento cristão, você pode conhecer a pessoa, estar perto. Na relação terapêutica, é uma relação bem profissional. O ideal é até que o paciente nem saiba muito da sua vida, quanto menos, melhor. Né? Então, assim, são coisas totalmente diferentes. E eu tento tomar muito esse cuidado, né? Já que eu trabalho nas duas áreas, eu busco separar bem as coisas. Então, eu não atendo na clínica ninguém que eu conheço pessoalmente, que eu tenho um vínculo que eu conheço na igreja, justamente para que não haja esse tipo de rasura aí nessa relação, né? Da mesma forma, na igreja, o trabalho que eu faço é total de aconselhamento bíblico. Eu não fico analisando psiquicamente a pessoa. Né? Eu tento separar muito bem as coisas. Eu acho que dá para fazer um trabalho sem misturar, de uma maneira ética. É sim um desafio, mas é possível, né? Eu acho que até
Eu lembro, assim, quando eu fazia estágio na faculdade, né, no 5º ano a gente tinha estágio, eu lembro de um feedback que uma professora me deu, que ela falou assim, ó, olha, eu percebo que você consegue, por ser tão envolvida com a igreja, você consegue desenvolver uma capacidade ética até melhor do que outros alunos, porque parece que como você sabe que você pode escorregar, porque existem campos de aproximação, parece que você fica muito mais atenta, toma muito mais cuidado, né? E é realmente isso que acontece. Eu fico muito atenta, eu tomo muito cuidado para não misturar as coisas. Quando eu estou na clínica, eu não vou impor ali minhas questões pessoais, minhas crenças, perguntar sobre Deus e orar com a pessoa. Não, vou fazer um trabalho totalmente ético e científico, porque é o que se propõe ali. Da mesma maneira, quando eu estou na igreja trabalhando com pessoas que eu atendo biblicamente, aí eu vou oferecer aquilo que a pessoa está procurando ali, que é um conselho bíblico e assim por diante, né? Claro que às vezes na clínica tem pacientes que gostam de saber se a gente é cristão ou não, porque às vezes se sentem mais acolhidos, né? Pensam, posso confiar um pouco melhor porque essa pessoa entende o meu mundo. Então, se alguém me pergunta na clínica, você tem algum tipo de fé? Se é pertinente para a pessoa no processo terapêutico, eu respondo, olha, eu tenho sim, mas já saio de mim e foco nele, porque o objetivo ali não é ficar falando da minha vida, mas é justamente um espaço dele. Agora, se eu percebo que não vai contribuir, eu emendo com uma pergunta, mas por que isso é tão importante para você saber, né? Às vezes, enfim, dependendo ali do caso, porque o importante é que haja muito bem essa separação e é possível ser feito, né, isso de uma maneira ética. É um desafio, mas quando você consegue entender muito bem o lugar das duas coisas e separar, é super possível. Deu para entender? Deu, sim. Carol, deixa eu te perguntar, essa questão, agora puxando novamente para a questão do luto, né? Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, as pessoas, já nesse âmbito, né, que elas já vieram, já procuraram a religião, já procuraram, se conectaram espiritualmente, e daí vem o luto. O que você vê de diferente assim nas pessoas? Elas ficam muito relutantes? Qual que é a diferença de uma pessoa que é forte, não forte na fé, mas ela tem uma fé e está passando por esse processo de luto de uma pessoa que não acredita em nada e passa pelo processo de luto? Não sei se você tem contato com pessoas, né, que não acreditam, não professam a mesma fé, se elas são ateus, né? Então, outras crenças em si. O que você vê assim de diferente nesse processo de luto, o pensamento? Como é que elas passam por isso? Olha, eu acho que é muito nítido perceber, até às vezes num velório, você consegue perceber às vezes a diferença. Eu acho que a diferença não mora na tristeza, na dor, porque ambos sofrem. Uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Quando você perde alguém, é uma perda, né? É muito difícil. Em ambos há sofrimento. A diferença de alguém que crê em Deus e de alguém que não crê é a esperança, né? Até tem um versículo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que o apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja de Tessalônica, né? Ele fala assim, ó, ele fala assim, ó, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, né? O que é os que dormem? É os que morreram, né? Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, qual que é a grande diferença de um cristão passando por um processo de luto? Ele se entristece, né? E eu posso dizer isso até pessoalmente, né? Já perdi algumas pessoas da família, assim, né? A última pessoa que eu perdi, que foi muito difícil, foi o meu irmão, né? Alguém muito próximo. E óbvio que houve muito lamento, muito sofrimento, e a Bíblia fala sobre a importância do lamento, né? A Bíblia tem um livro chamado Lamentações, justamente deixando muito claro que nós, como cristãos, também lamentamos, né? A Bíblia fala que Jesus chorou, a Bíblia fala em Salmos que Deus, ele não despreza nem desdenha do sofrimento dos aflitos. A Bíblia fala que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a fé cristã, ela não exclui a nossa realidade de sofrer, de chorar, de lamentar. Agora,
quando nós lidamos com uma situação de perda, nós nos entristecemos sem nos desesperarmos, porque existe uma esperança, né, em relação à vida após a morte, em relação ao consolo de Deus, em relação ao cuidado espiritual que recai sobre a nossa vida. Eu acho que é essa diferença que fica muito clara até num velório, né? Todo mundo está sofrendo, mas tem gente que está desesperado, né? Desesperado no sentido de sem esperança. Eu acho que é aí que mora uma grande diferença de enfrentar um processo de luto, que sempre é difícil, né? O luto ele precisa ser elaborado, mas com ou sem esperança, né? E isso vai se tornar, para quem tem, um recurso muito positivo aí, né? Para elaborar melhor esse luto. Verdade. Normalmente é exatamente isso, né? Eu conheço uma pessoa que ela não professa a mesma fé que eu, e ela fala que ela está vivendo essa vida para ela é essa vida, não, porque ela não sabe, exatamente, ela não tem esperança, ela não sabe o que vai acontecer depois da morte, e ela vive tudo aqui como se fosse a única vida que ela vai acontecer, né? E a gente já sabe que, na verdade, não. Isso daqui é só o começo, né? Isso daqui é como se fosse a introdução. A gente ainda tem um todo de desenvolvimento que é depois da morte. Então, as pessoas elas não têm essa noção que tem algo depois, né? Embora uma grande diferença mesmo na maneira como a gente encara a vida mesmo, né? Não só a morte, mas tantas outras coisas. Sim, com toda certeza. E deixa eu te perguntar, Cal, você falou ali no começo, a gente começou a falar sobre o luto, a pandemia e o distanciamento. Eu queria entrar no distanciamento. Você notou, assim, em você, nas pessoas ao seu redor, esse isolamento social trouxe... Você vê que quais consequências trouxe, além de, claro, aumento também na questão da saúde mental, que também piorou, né? O que mais você tem notado que afetou nos relacionamentos sociais esse isolamento social, esse distanciamento? Sim, eu penso assim, né, que nós precisamos do outro para viver, né? Tanto numa perspectiva psicológica, a gente precisa da mãe quando nasce, precisa de um responsável, precisa de pessoas à nossa volta. E até num aspecto bíblico, né? Deus nos fez para ter relacionamentos, né? Por isso que a Bíblia ela é cheia de mandamentos recíprocos, né? Amem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, chorem com os que choram, né? E assim por diante. Então, nós precisamos, assim, dessa relação com as pessoas, né? Então, obviamente, eu acho que teve uma questão aí que, né, a gente não tem como não notar o efeito disso nas relações, né, essa distância, essa impossibilidade de abraçar, né, de se encontrar, de tomar um café, de olhar no olho, né, de calor humano, de pegar o ônibus todo mundo junto, aquela coisa, né, bem assim de estar junto, mas também eu penso que em contrapartida existiu um movimento aí de valorização da humanidade bem interessante, sabe? Porque às vezes as pessoas estavam se vendo, se tocando, se abraçando, mas tão ligadas no automático, na rotina, trabalhando, e a pandemia levou as pessoas à reflexão, né? A reflexão de que pessoas morrem, a reflexão de que eu moro com algumas pessoas na minha casa, quem são elas? Preciso conviver com elas. A reflexão de que, meu Deus, e se eu não puder mais encontrar meus avós, se eu não puder ver mais tais pessoas? E aí a gente até começou a usar melhor os recursos que a gente tem. A internet é um super recurso. Eu tenho, por exemplo, a minha família mora longe, né? Mora no Rio Grande do Sul. E como, assim, a pandemia, de alguma forma, me alertou ao fato de que eu posso fazer mais chamada de vídeo, eu posso estar mais perto mesmo longe, né? Então, acho que ao mesmo tempo, assim, que a gente viu as consequências desse distanciamento num certo sentido físico, a gente também viu uma reflexão bem interessante aparecendo, assim, né? Sobre valorizar o outro, sobre valorizar a humanidade, sobre dar mais atenção para a família. Então, acho que dos dois lados a gente consegue observar um movimento aí que a pandemia propôs nesse sentido.
Cal, eu concordo muito com o que tu tá falando, né? Eu acho que todas essas questões fizeram a gente estar mais consciente no aqui e agora, né? E isso é muito bom, assim, porque a gente vai vendo certas coisas na nossa vida, assim, que a gente pode mudar, né? A tecnologia tá aí para nos ajudar a aproximar das pessoas, mas às vezes também pode distanciar, porque a gente fica no celular querendo mandar mensagem para uma pessoa que está distante, mas é que está próxima, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, verdade. é muito bom a gente estar também equilibrando, né, isso. Mas eu queria também te fazer uma pergunta, se tu acha que a religião supre lugares que a psicologia pode ter falhas em cumprir, e vice-versa. Tu acha que acontece isso? Tu acha que tem algum espaço, assim, um vácuo entre uma e outra? Olha, se a religião supre lugares que a psicologia tem falhas em cumprir. Sim, sem dúvida sim, porque eu penso que a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, a psicologia, como uma ciência e profissão, ela vai tratar de coisas, ainda que subjetivas, palpáveis, comprovadas, reais, materiais, né? Ainda que subjetiva, porque é o nosso objeto de estudo, né? É a subjetividade. A religião, ela vai tratar daquilo que é transcendente, daquilo que é imaterial, daquilo que é intangível, daquilo que não se vê, que não se toca, né? Ela vai para além nesse sentido. E, inclusive, quando eu me formei, né, na faculdade, eu fiz o discurso de formatura junto com uma colega, e nós falamos sobre a impotência da ciência, sobre a impotência do cientista, sobre a impotência da psicologia como profissão. E eu acho que a gente precisa reconhecer isso, né? Amo a psicologia como ciência e profissão, aplaudo, agradeço, faço terapia, atendo na clínica, é extremamente importante, belo, promovo, como o próprio CFP nos direciona, né? Promovo a psicologia como ciência e profissão muito, mas é uma ciência, é recente e é impotente. Como toda a humanidade, somos impotentes. Tem muitas coisas que nós não damos conta de explicar, né? Um bom psicólogo não é aquele cheio de respostas, é aquele que tem boas perguntas. Uma boa abordagem clínica não é aquela também que tem todas as respostas, mas que analisa o sujeito, o indivíduo, de uma perspectiva muito particular e não baseada em fórmulas e assim por diante, né? Então, sim, a religião ela vai para além disso. O cristianismo, em especial, ele traz respostas que a psicologia não se propõe e não dá conta de trazer, né? Não só a psicologia, mas qualquer outra ciência. E aí, né, acho que é importante falar uma coisa, né? A partir da perspectiva cristã, a gente crê que a Bíblia, ela é a verdade, né? A própria Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso pode gerar em algumas pessoas, meu Deus, mas que arrogante falar isso, né? Dizer que a Bíblia é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, só existe... as coisas são relativas. Uma pessoa que afirma sobre o relativismo, que afirma que as coisas são relativas, está dando um tiro no próprio pé, porque então o que ela está dizendo também é relativo. Tem que ter alguma verdade, porque senão, se tudo vai ser relativizado, até a pessoa que afirma que tudo é relativo, precisa ser relativizado isso que ela está afirmando, né? Então, a fé cristã, ela pode trazer essa impressão, assim, de arrogância, de intolerância, mas é o que a Bíblia fala. A Bíblia, ela mesma se afirma, sendo ela a norma das normas, né? Porque ela mesma se afirma, não tem um outro livro que tu lê que fala a Bíblia é verdade. Não é a própria Bíblia que fala que ela é verdade. Por isso que entra muito a questão da fé, né? Ela traz respostas que estão para além daquilo que se vê, daquilo que se toca, daquilo que se estuda, daquilo que se comprova, né? Então, a religião, ela entra num campo que a ciência, por mais bela e maravilhosa que seja, e eu acho que é maravilhoso a gente valorizar a ciência e estudar e crescer e seguir num percurso aí acadêmico e assim por diante, a gente precisa ser sincero como humanidade e assumir a impotência da ciência, né?
Ou afinal temos cura para todas as doenças? Ou afinal já descobrimos o que acontece depois da morte? Ou afinal já demos de alguma forma conta de resolver tantos problemas da humanidade que não demos ainda conta de resolver, né? Então eu acho que seria arrogante da nossa parte daí, como cientistas, não assumir a nossa impotência. Acho que é isso. Nossa, essa pergunta foi muito boa. Né? Essa pergunta e essa resposta foi muito boa. Pode falar, Tami. Oi, gente. Eu sou a Tamires, também acadêmica, aqui participando, me apresentando já no finalzinho, né, desse episódio do podcast. Tudo bem, Cal? É muito bom conversar com você, muito bom. Aqui, né, eu fiquei só ouvindo a pergunta das colegas, as tuas posições que nos ajudaram muito a construir um pouco mais dessa visão de duas coisas que parecem ser opostas demais, mas que tão necessárias, né? Sim. Então, muito obrigada mesmo, tá? Pela tua participação, pela tua disponibilidade aqui com a gente, por ter se preparado também, né? Ter dado essa oportunidade para a gente de trazer esse assunto para dentro da faculdade, para as pessoas que querem saber da ciência, mas também se questionam sobre a religião, sobre a espiritualidade. Sim. E sobre a nossa fé. Muito bom mesmo, de grande valia para nós. Nesse momento eu não tenho perguntas, assim, no fim eu tenho milhões de perguntas na cabeça, né, que nos deixa muito pensativo tudo isso. Eu entendo, assim, que depois dessa conversa, ainda mais, também sou cristã, né, então até Sim. A gente conversava aqui, que o nosso grupo tem esse interesse em comum, de entender um pouco mais sobre o posicionamento que a gente, quanto crentes, né, que a gente, quanto cristãos, tem juntamente com a psicologia, que é aquilo que a gente está escolhendo também para a profissão, está escolhendo estudar e se aprofundar. Então, mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o nosso episódio, gente. Muito obrigado para você que está nos ouvindo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado todo esse conteúdo, que isso tenha te trazido, né? Trago para você algo a acrescentar também, né? E foi esse o nosso tema de psicologia da religião e o luto na pandemia. Estamos aí com esse projeto da Católica, da nossa turma, né? Que estão aí no 6º período. Então, muito obrigada mesmo a todo mundo que está participando. Obrigada às minhas psicolegas também, que, de certa forma, né, pessoas que estão nos ouvindo, isso tudo teve um andamento, todo o trabalho, não só esse episódio, como os demais episódios que você vai encontrar aqui, tiveram um trabalho por trás de pesquisa e de preparação. Então, obrigada a você que nos prestigiou, que escutou até o final, que se interessou por esse projeto, por esse trabalho. Muito obrigada às minhas colegas de classe também, a Jade, a Ruda e a Andressa Biesa. E muito, muito, muito obrigada, Cauane Leite, por toda a tua contribuição para nós, quanto acadêmicos, quanto cristãos, quanto pessoas, quanto tudo isso. Imagina, muito obrigada. Foi um prazer, viu? Até agradeço também pelo convite, né? Espero ter contribuído aí. E parabenizo vocês também, né, pela coragem de trazer esse tema assim para o ambiente da sala de aula, para discussão. Acho que às vezes existe por parte dos alunos, e digo isso porque também fui aluna, né, de psicologia, um certo receio, né, de trazer isso para discussão, mas a gente precisa considerar que, no mínimo, aí 60% da população brasileira é cristã. A gente tem que discutir, porque isso vai aparecer na clínica. Pessoas vão vir para a clínica, né, para o setting terapêutico, com questões relacionadas à sua fé, à sua religião. Então, é muito importante, muito nobre a gente dialogar essas coisas aí e propor espaços, ambientes onde a gente pode conversar sobre esse assunto. Então, parabéns pela coragem, pela iniciativa, e fiquei bem feliz de participar. Espero ter contribuído. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. No episódio de hoje, abordamos o tema psicologia e religião e o luto na pandemia. Agradecemos também a nossa convidada de hoje, Cauane Leite, e a colaboração das psicolegas Andressa e Jade. Valeu, galera, um forte abraço!
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Depois da Sessão. Para ter acesso a mais conteúdos como esse, acesse nossa página no Instagram, @psicologiacatólicasc, ou nos siga no Spotify para ter acesso a novos episódios. E lembre-se, pratique e faça terapia.